Manhã gloriosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Seus pés, meu fiel coração dirá: tenho paz do Senhor, paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Ouvintes, na programação passada, nós demos início a um estudo sobre as 3 etapas da vida cristã.
sendo a primeira etapa a justificação pela fé, que leva o crente a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e os seus pecados perdoados. A segunda etapa é a santificação. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O arrependimento e o batismo na água são apenas a primeira etapa. Se ficarmos parados aí, estaremos sujeitos a continuar cometendo os mesmos pecados de que o Senhor nos perdoou. Essa é a razão pela qual tanta gente nas igrejas não vai adiante espiritualmente. Antes, estão todo o tempo caindo, levantando-se e voltando a cair novamente, praticando as mesmas transgressões. Depois que você chega a esta etapa, você tem que buscar o perdão e acertar os erros que porventura venham a ser cometidos. Porque você já está consciente de que Deus lhe perdoou o pecado passado. O pecado na vida do cristão é um tropeço, algo que sucede involuntariamente. Alguns irmãos tinham a ideia de que, ao ser batizado, já não podiam mais cometer falhas. Portanto, temiam dar este passo e ficavam arredios. Porém, com esta luz fica bem mais claro. Ao se batizar, você apenas tem dado o seu primeiro passo. Ouvintes, Deus lhe perdoa todo o seu passado por este ato sincero de arrependimento. Mas você deve seguir adiante, buscando a santificação e pedindo a Deus que desarraigue de você a natureza pecaminosa que te fez se enredar-se no pecado. Não podemos requerer de uma pessoa que acaba de dar o primeiro passo o que requeríamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Porém, devemos exortar a tal pessoa para que não fique no primeiro passo, mas que prossiga até a meta, até receber o batismo com o Espírito Santo. São Mateus, capítulo 5, versículos 6
está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando encontramos pessoas que dizem ter o Espírito Santo porque falaram em línguas, ou por qualquer outra manifestação, todavia são mentirosos, injuriadores, com olhos cheios de concupiscências, de imundícies, com vícios, com pecados ocultos, orgulhosos, presunçosos. Temos que entender que estão enganados, porque você não pode ter o Espírito Santo e se comportar dessa maneira. Isto é impossível, porque se Deus tem tirado de você a natureza pecaminosa e tem posto em você a sua natureza divina, você manifestará o caráter de Cristo. Você nunca poderá produzir essas coisas más se o Espírito Santo de Deus mora em você. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 16, 17 e 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, uma pessoa que tem em sua vida estes frutos maus, ainda não tem sido transformada pelo Espírito Santo. Deixe-me falar com um homem uns 5 minutinhos e lhe direi se tem ou não o Espírito Santo. E por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra estas coisas não há lei. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A lei de vida em Cristo Jesus, que é a vida do Espírito, tem crucificado a carne com suas paixões e concupiscências. São Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando chegamos à experiência do Espírito Santo, Deus extrai a velha natureza do homem carnal, a qual trouxemos por herança de nossos pais, e põe em nós a nova natureza. Se pudéssemos tomar um porco, lhe arrancar a vida do porco
e lhe pôr a vida de uma ovelha, esse porco nunca mais comeria lavagem, nem se revolveria na lama, porque a vida lhe teria sido mudada. Nascemos em pecado, falando mentiras, enganando e assim por diante. Porém, como estávamos no plano de Deus, ouvimos a mensagem, nos arrependemos, nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e seguimos buscando a santificação pelo sangue, pela palavra. Logo prosseguimos, porque o vaso vazio corre perigo, ainda que esteja limpo. Então prosseguimos até o batismo do Espírito Santo e fogo. Assim temos que dar o fruto conforme essa seiva nova que agora está em nós. Aquele que não tem chegado a esse lugar tem que prosseguir até ali. Falando dessas 3 etapas, o primeiro passo é o arrependimento para com Deus, o batismo em águas, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. O batismo nas águas mostra que o arrependimento tem sido genuíno para redimir ou perdoar o pecado passado. Mas isso não tem nada a ver com o pecado futuro. Por esse ato de fé e arrependimento, Deus perdoa o pecado passado. Então o crente fica como se nunca houvesse pecado. Então ele está justificado. Uma pessoa justificada é alguém que tem sido declarado inocente, absolvido daquilo de que ele era acusado. Agora, quanto ao arrependimento e ao batismo nas águas, isto não tem nada a ver com pecado futuro. Este ato somente redime ou perdoa os pecados passados. Unicamente redime o crente. Arrependa-se e batiza-se em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E então você deve prosseguir através da santificação, para que então você possa receber o batismo com o Espírito Santo. Cristo habitando, morando em seu coração e te selando para o arrebatamento. Sim, preciosos irmãos, hoje em dia não se prega mais a santificação, e o resultado é igrejas mundanas, pessoas se comportando como o resto do mundo, e tem uma sensação na igreja
e já acha que tem o Espírito Santo. Mas devemos lembrar que é o Espírito Santo. Lembrar do que Deus disse na primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se é o Espírito Santo, ele jamais habitará em um vaso sujo. Portanto, depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus, sepultado na água pelo batismo, caminhemos se separando do pecado, se separando do mundo, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Pelo que diz: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então Deus te batiza com o Espírito Santo, e esta vida fica selada. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a favor dos nossos ouvintes. Meu Deus, não seria nem revelação falar que há ouvintes doentes, desempregados, problemáticos, casamentos a ponto de serem destruídos. Meu Deus, eu creio que cada ouvinte, se estiver passando por essas questões, eles estão crendo na oração da fé. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, abençoa os tais, curando, libertando, abençoando os casamentos, abrindo portas de emprego, encorajando-os para combater o bom combate. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todos sejam abençoados. Amém. Obediência ao Senhor.
voz ao mundo falarei. Quem não me ouvir, do seu sangue livre ficarei. Não me calarei, e ninguém me pode impedir. Ai de minha vida se eu não obedecer, eu tenho uma missão para cumprir. Calarei, mesmo que eu tenha que sofrer. Um dia lá na cruz, Jesus que sua vida ofereceu. Não me calarei, não quero a coroa perder. Desobediência não agrada ao Senhor.